Bom, gente, boa noite. Eu prometi um áudio a vocês sobre o segundo texto que a gente trabalhou nessa primeira unidade, que é a República de Platão. E, como eu sempre prometo, eu cumpro, né? Então, veja, já separei todos os trechos que eu vou comentar para vocês do livro, que são justamente os trechos da apostila que vocês vão ter. Então, na apostila, vocês vão ver que ela vai estar toda fragmentada e vai cobrir aspectos do texto do primeiro livro ao sexto livro, indo tratando daquelas questões que a gente discutiu na sala, tá? Então, só lembrando, antes de entrar propriamente nas questões, dizendo um pouco sobre a República. Na República, Platão vai tentar estabelecer a ideia de justiça. Esse é o único objetivo. Só que para dizer o que é justiça, ele vai percorrer diversos temas, diversos caminhos e assumir diversas posições que justamente são esses caminhos e essas posições que fazem da República uma obra ímpar de filosofia política, de filosofia prática. Eu não sei bem se seria uma filosofia política, tem muito debate sobre isso, porque aqui a política ela não é estudada de uma forma isolada, como um mecanismo de governo, ou um poder de autoridade sobre um determinado território, ou simplesmente uma constituição. Aqui a questão da cidade, da justiça, da ordem social, ele é abordado de uma forma extremamente ampla, analisando todos os aspectos que contribuem ou não para a realização de uma sociedade feliz, que seria a cidade perfeita. E aí, para levar a cabo isso, essa intenção de determinar a justiça, Platão monta todo um cenário, né? E aí eu deixei para vocês a primeira parte justamente desse cenário. Eu vou deixar para vocês, que é o seguinte, na verdade é um diálogo que ele monta com diversos personagens. Entre os personagens eu até comentei na aula, mas é importante que a gente saiba porque vocês vão encontrar eles aqui pelo texto. Você tem o Glauco, você tem o Adimanto, você tem o Polemarco, você tem o Trasímaco, você tem o Céfalo, que é logo no começo, eu deixei uma parte para vocês, o Céfalo é o pai de Platão. Então são essas pessoas que vão discutir durante todo o livro. Mas o Trasímaco, que é um personagem enigmático, um sofista, né, um personagem enigmático que aparece no diálogo, no primeiro livro, tal, mas depois vai sumindo do texto e ele desaparece. Tá? Então, o que é que acontece? Sócrates está com Glauco no Pireu. O que é o Pireu? O Pireu é um porto, né? O porto ateniense. Eles estavam lá, foi para uma festa religiosa e tal, e ao voltar, ele acaba sendo convidado para ir na casa de Céfalo. Céfalo é um senhor, tal. Inclusive ele é o pai de Platão, aí vocês podem ler na nota, tal, e de outros aqui como o próprio Polemarco, que também é filho de Céfalo e ao que tudo indica, é irmão de Platão, por exemplo. Então veja, de fato a República ele tem essa característica, tá? E ao chegar lá, vocês vão acompanhar aí no texto de vocês, ele fala com Céfalo e Céfalo diz: "Ô, Sócrates, muito tempo que você não vem aqui me visitar, por que isso acontece e tal. E Sócrates responde já em sequência, na página 24, logo ali no início, ele diz que é o contrário, que ele não está indo, mas ele gosta muito de conversar com os velhos. E por que isso? Porque Céfalo já era um senhor, já era um velho. E ao jogar essa questão, ele diz: mas por que eu gosto de conversar com os senhores, com os idosos? Porque eles têm uma longa experiência de vida, aquela coisa. Então ele pergunta a Céfalo o que o tempo de vida lhe ensinou, né, daquilo que é de fato as melhores coisas da vida, o que se deve ser seguido e o que se deve ser evitado. E aí eles entram, de fato, numa primeira definição de justiça, que seria a definição de justiça dada por Céfalos.
né? Céfalos vai dizer, Céfalo, na verdade, Céfalos não, Céfalo vai dizer o seguinte, que a justiça seria. Paulo vai então, antes de dizer o que é a justiça, ele vai dizer que na verdade a velhice não tem nenhum problema, que na verdade com o tempo a velhice ela na verdade ela traz também a prudência, ela traz o conhecimento, a moderação, que são coisas que faltam à juventude. E aí Sócrates então ele entra na questão da riqueza. Ele vai dizer: ah, você fala isso porque você é um velho rico, um senhor rico, então você pode viver uma vida mais cômoda. Mas se você fosse um senhor pobre, você não falaria que a velhice é algo tão bom, já que isso traz tantos problemas corporais, doenças, indisposições e etc. E aí é então que é, entra na questão justamente da justiça, quando se questiona a riqueza. Mas Céfalo vai dizer o seguinte, que mesmo sendo rico, ele nunca se apegou à riqueza. E que ao contrário, aí já na página 26 vocês vão ver isso, que é quando entra o tema da justiça. Mas que o tema da justiça vai justamente aparecer na página 26. Ele diz o seguinte, que apesar de rico, ele nunca se apegou à riqueza, à ideia de fortuna e tal, mas que ao contrário, sempre tentou levar uma vida justa e piedosa. Tá? E então nós teríamos uma primeira definição de justiça que aparece aí na página 27, que é o seguinte, que a justiça seria dizer a verdade e devolver o que se recebeu de alguém. Né? Injusto seria perfeitamente, seria precisamente o contrário disso. Tá? Então, a utilidade do dinheiro, ela na verdade, ela só teria importância se a pessoa fosse uma pessoa justa, capaz de guardar para si apenas aquilo que seria seu e devolver aos outros aquilo que os pertencia. E aí, na página 27, Sócrates leva Céfalo à aporia, que é ao beco sem saída. Por isso que esse diálogo, depois ainda vai aparecer mais duas definições de justiça. Esse diálogo ele não estabelece nenhuma demonstração positiva sobre o conceito de justiça. Então, nós vemos aí que aí Sócrates justamente ele confronta a opinião de Céfalo dizendo assim, mas se um amigo seu e sã consciência pediu para você guardar para ele uma arma, a arma dele, pediu para você ser o guardião dessa arma. E depois de um tempo, ele mal do juízo, ele enlouqueceu e ele pede a arma de volta. Você vai devolver? Então, aí, com isso, Sócrates quer dizer o seguinte, que nem sempre a justiça quer dizer devolver aos outros aquilo que lhe convém, aquilo que é da pessoa, né? Depende da ocasião, depende do fato. E aí, ao final, o Céfalo diz, ó, bom, é verdade e tal, e eu vou embora também, já que é sempre isso que acontece. Ele vai embora e abandona a discussão sobre a justiça. E aí lá, aí o que é que acontece? Aí depois disso a gente vai lá para o final do diálogo, na página 50 e 51, que é ainda no primeiro livro. E sobre isso eu deixei algo extremamente curto, assim, para vocês, são duas páginas, falando algumas coisas assim de Platão, quando ele vai trazendo já para a justiça para essa coisa, para um debate mais amplo, que é quando ele diz o seguinte, que o maior castigo está em ser governado por alguém pior do que a gente, e se uma cidade de homens de bem viesse à existência, lutar-se-ia nela, parece-me, que para escapar ao poder, assim como agora se luta para obtê-lo. E aí vai, está grifado aí essa passagem aí na página 51, 50 e 51. E na 51 ele ainda diz o seguinte, que ele tenta fazer uma distinção entre vício e virtude, justiça e injustiça. E aí eles chegam mais ou menos a uma conclusão que a virtude é a justiça e o vício é a injustiça. Mas por que ele vai falar isso? Porque ele vai dizer o seguinte, que ele vai responder uma afirmação do Trasímaco, que é um dos sofistas que aparece aí no meio do primeiro livro, que o Trasímaco vai afirmar que a justiça é o poder do mais forte. Né? E aí ele vai, né, argumentar contra isso e vai chegar
E é por isso que ele chega aí na página 50, no final do livro um, e diz que o maior castigo está em ser governado por alguém pior do que a gente, né? Uma famosa frase do Platão. E aí, com essa passagem, a gente encerra o livro 2, já vai já para o livro, na verdade, encerra o livro um, já vamos para o livro 2. Não deixei muita coisa para vocês do livro 2, eu deixei somente as páginas 74 a 79. O livro 2, Platão vai então abordar Platão vai abordar a questão da formação da cidade, né? Quando ele põe o problema, bom, para dizer o que é a justiça, a gente tem que analisar o indivíduo, ou seja, a singularidade, ou analisar a totalidade, a coletividade, né? Então, partindo daquela ideia lá de que a pior coisa é de que não há nada pior para o homem do que ser governado por inferiores. Então, partindo disso, ele vai para o problema da justiça enquanto algo que não se verifica de forma individual, mas que se verifica na coletividade. E para isso, então, ele vai supor a ideia da existência na ideia do nascimento de uma cidade, né? Então, é mais ou menos assim. Então, vamos já que a justiça ela só é observada na comunidade, na coletividade, no todo, então vamos supor o nascimento de uma cidade perfeita para, a partir daí, a gente divisar o que seja a justiça e o que seria a injustiça. E aí ele vai montando que as coisas que necessitam a cidade. Foi aquilo que a gente discutiu em aula. Está aí na página 76, na página 77, na página 78 e na página 79, né? Habitação, moeda, importação, território, até ele chegar na ideia de uma cidade sã. E o que seria a cidade sã? Aparece justamente aí na página 79, é uma cidade que, na verdade, mantém seu equilíbrio. Ela não seria uma cidade muito luxuosa, mas também não seria uma cidade pobre. Seria uma cidade autossuficiente, do ponto de vista daquilo que ela produz e daquilo que ela importa. Então, ela nem vai ser pobre, nem ela vai ser muito luxuosa, porque se ela for muito luxuosa, ela se entrega desmedida, à ambição, a falta de moderação, ao luxo, à riqueza. Então ela tem que evitar isso. Então o que Platão chama dessa cidade perfeita, onde se observaria a justiça, é que ela seria, na verdade, uma cidade sã. E com essa parte a gente encerra o livro 2.